Tem uma palavra aqui, nós vamos chamar a nossa conversa de hoje de Profetizando 2025. Uma conversa aqui sobre um alinhamento profético para 2025. Mas é claro que para a gente alinhar qualquer coisa para o futuro, a gente primeiro tem que fazer um balanço do passado, um balanço de 2024. Eu me lembro de uma época que eu trabalhava numa rede de mercados que abriu há muitos anos, a Rede Sendas, quando inaugurou em Cabo Frio, muitos anos, né? Nem tem mais. E aí eu trabalhava na seção de eletrodomésticos, eu era vendedor, e aí de vez em quando eles chamavam que tinha que fazer um inventário, um balanço, e a gente tinha que contar toda aquela parte de estoque, avaliar tudo que tinha de avaria, o que estava em mostruário, o que estava em estoque. E o inventário ou o balanço é exatamente isso. E se a gente fizesse um balanço de 2024, né? A gente fizer um balanço hoje de 2024, a gente vai olhar algumas coisas lá no depósito, e aí a gente vai fazer a seguinte pergunta: o que a gente vai levar para 2025? Isso aqui eu quero levar para 2025, mas tem coisa que a gente não vai querer levar, né? Ou você vai levar tudo para 2025? Você tem a opção de algumas coisas não querer levar, não é? É como você faz uma arrumação na sua gaveta. Faz uma arrumação na sua gaveta, tem coisa que está ali há muito tempo e que você não usa. Eu cheguei aqui hoje na igreja mais cedo, aí eu fui e falei com os colaboradores, eu falei, vamos dar uma geral aqui nessa parte aqui, na despensa ali, onde fica os alimentos, e eu falei, tudo que a gente não usa, a gente vai abençoar alguém, porque a gente fica guardando as coisas com a ideia, não, uma hora a gente pode usar, né? Tem aquela pessoa que diz assim, guardado tudo, né, em algum momento serve. Não, guardado só ocupa espaço, irmão. E às vezes, para ser abençoado, a gente precisa abençoar. De vez em quando, essa camisa que eu ganhei hoje essa camisa, presente de aniversário adiantado. Eu faço aniversário dia 31 de dezembro, Marco. 31 de dezembro. Imagina, 45 anos atrás, minha mãe estava no hospital. Aí eu ganhei essa camisa hoje, aí eu falei para a pessoa que me deu, vou vestir hoje. Vai vestir hoje? Eu falei, hoje é um bom dia para vestir ela. Não sei se eu vou estar aqui amanhã, não é verdade? É ou não é, gente? Fiz um velório uma vez de uma senhora, que o filho dela chegou para mim e falou assim, mamãe deixou um guarda-roupa quase inteiro de roupa sem usar. Eu falei, eu não vou deixar nada. Se eu for embora, meu irmão, você pode ter certeza que quem for ficar com a minha roupa, vai ficar com roupa usada. Eu uso todas. Pega essa visão aí, eu não quero nem saber. E aí, por que eu falei que eu ganhei essa blusa hoje, gente? De vez em quando eu vou lá no guarda-roupa lá de casa, eu começo a tirar um monte de camisa, um monte de calça, vou tirando, e a minha esposa vem, aí ela fala, não, mas você vai dar isso aqui? Eu vou dar tudo. Aí eu falo para ela, porque para Deus abençoar, às vezes a gente tem que abrir o quê? Espaço. Então vira para quem está do seu lado e fala assim, começa a abrir espaço, começa a liberar espaço. Começa a liberar espaço em alguns cômodos do seu coração, começa a liberar espaço em alguns lugares na sua mente, porque às vezes a gente ocupa muito espaço com sentimentos ruins, com pensamentos ruins, com coisas que não deveriam estar ali. Então, se você pode, abra a sua Bíblia aí, junto comigo, no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, versículo 1 em diante, diz assim, havia um homem que morava em Ramá, ou Ramatim, em algumas traduções, era descendente da família de Zuf, nas montanhas de Efraim, seu nome era Eucana, o parentesco dele era de Zuf, e Efraim era por parte do seu pai, Jeorão, e o seu avô, Eliú, seu bisavô, Tou. Olha aí, o pessoal que está grávido aí, fica à vontade, só tem nome bonito. Ele tinha duas mulheres, a primeira chamava-se Ana, a outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não. Todo ano, esse homem viajava até Siló para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos exércitos de anjos. Ele morava em Ramá, para você entender. E todo ano ele ia a Siló. Siló fica a 24 quilômetros de Ramá.
Então, todo ano, ele ia até Ramá oferecer sacrifício. A cultura judaica orientava que pelo menos 3 vezes por ano, em 3 festas tradicionais judaicas. O texto diz que Eucana ia pelo menos uma vez por ano, ou seja, todo ano esse homem viajava até Siló para adorar e oferecer sacrifício ao Senhor dos Exércitos. Eli e seus 2 filhos, Ofni e Finéias, eram sacerdotes do Eterno. Eucana oferecia sacrifício e servia refeição sagrada à sua mulher Penina e a seus filhos, mas sempre dava uma porção generosa para Ana, porque amava muito pelo fato de o Eterno, de quem? O Eterno não ter dado filhos a ela, ou seja, foi Deus que fechou a madre dela. Deus amarrou lá, ligou as trompas de Ana antes da hora. Deus falou, não vai sair ninguém daí. O Capitão Nascimento. Foi Deus que travou ela, né? Às vezes, Deus faz coisas que a gente não entende. Não é verdade, gente? Porque a gente só conhece o presente. Você só está no presente. Por isso que tem coisas que você não entende. Tem momentos que você chora, tem pergunta que não tem resposta, porque a gente só conhece um pouco do passado que a gente lembra, que a nossa memória é fraca, né? E nada sobre o futuro. E aí o texto diz, só me achar aqui, gente. Sua rival a provocava sem dó, Penina, né? Irritando-a, e sempre lembrando que o Eterno havia deixado ela sem filho. Então, a concorrente dela dizia para ela, foi Deus que fechou sua madre, nem Deus quer que você tenha filho. Então, você imagina que tipo de relação Ana poderia ter com Deus, porque a concorrente dela dizia para ela, foi Deus que fechou. Deus não quer que você tenha filho, Deus quer que você seja uma mulher seca. Isso acontecia todos os anos, sempre que a família ia ao santuário do Eterno. Ana já sabia que seria provocada. Ela chorava e até perdia o apetite. Se fosse eu, nem ia. Eucana ia me chamar, eu falei, não vou não, porque Penina vai encher o meu saco, ficar dizendo um monte de coisa para mim, eu vou lá fazer o quê? Não é verdade? Deus sabe, se fosse eu, não ia, eu não vou. E aí, mesmo assim, ela ia lá, cara. Mesmo sendo afrontada, ela ia chorando. O texto diz que ela não tinha fome. Sabe o que ela comia? Lágrima. As lágrimas eram o seu choro. E ela ia. E aí o texto diz, certa vez Eucana, o marido, perguntou, Ana, por que você sempre chora? Por que você não come? Por que está tão triste? Não sou eu para você melhor do que 10 filhos? Naquele dia, depois de comer, Ana se recompôs e de mansinho escapuliu para o santuário. O sacerdote Eli, como de costume, estava sentado numa cadeira, à frente do santuário do Eterno. Aflita, Ana orou ao Eterno, desconsolada, ela chorava e fez um voto. Ó Senhor dos exércitos de anjos, se atentares para o meu sofrimento e se deixares de me ignorar e agir em meu favor, dando-me um filho, eu dedicarei sem reservas a ti. Eu o separarei para uma vida santa e disciplinada. Enquanto ela orava, Eli a observava atentamente. Ana orava em silêncio com o coração. Seus lábios se mexiam, mas não saía som algum da sua boca. Eli pensou que ela estivesse embriagada, ou seja, ela não tinha nem palavra mais. Sabe quando você ora tanto que você não tem mais o que falar para Deus? Você já orou tanto, você já falou tudo. A única coisa que você faz é chorar e balbuciar as palavras, né? Ela orava de coração. O John Burlai, ele tem uma frase que ele diz, é melhor você orar de coração e sem palavras, do que você orar com palavras e sem o coração. Tem gente que ora com palavras. Tem gente que quando pega a mão no microfone, a voz chega imponente. Eu já participei de oração que eu fiquei todo arrepiado. O cara pega o microfone, Senhor, meu Deus e meu Pai, eterno, altíssimo. E aí começa a botar um nome que a gente fica todo arrepiado. Mas se não for uma oração de coração,
acaba sendo um discurso verborrágico. São palavras bem colocadas que não produzem nenhum efeito, porque às vezes saem da carne. O texto diz que ela não tinha mais o que falar para Deus. Ela só balbuciava, ela só mexia a boca. E aí, o texto diz: o sacerdote Eli, como de costume, estava sentado. Não, aqui embaixo. Ana orava em silêncio, com o coração. Seus lábios se mexiam, mas não saía som algum da sua boca. Ele pensou que ela estivesse embriagada, e por isso se aproximou dela e perguntou: você está bêbada? Até quando você vai ficar assim? Pô. Imagina, vai na igreja orar, o pastor dá uma dessa para ela. Você tá bêbada, pelo amor de Deus, né? A mulher não tem nem sossego, cara. Deus fechou a madre da mulher. A concorrente dela fica afrontando. Pelo amor de Deus, que vida desgraçada. Sangue de Jesus tem poder, gente. Ela respondeu: não, meu Senhor, eu estou angustiada. Não andei bebendo, não bebi vinho, nem qualquer outra bebida forte. Estou apenas abrindo meu coração para o eterno. Não pense que sou uma mulher sem moral. Estou desesperada e sofro muito. Por isso estou aqui há tanto tempo. Ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel atenda ao seu pedido. Ela pediu: pense sempre bem de mim. Depois disso, voltou junto ao marido, comeu com apetite e agora estava radiante. Ou seja, ela saiu de lá feliz. Até aqui, feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e nessa noite em graça pedimos que o Senhor fale conosco. Que a tua palavra, que é poderosa, que é viva, possa nos instruir, nos direcionar a fazer um balanço de 2024 para podermos ter um alinhamento profético de uma palavra profética para 2025. Declaramos que 2025 será um ano de vivermos o que não vivemos em 10 anos, porque há poder na palavra. Por isso, quando declaramos, estamos sujeitos a submeter a uma palavra profética lançada. Por isso, a tua palavra diz: crie, e por isso declarei. Por isso, cremos e declaramos que, por mais que tenhamos vivido muito até aqui, 2025 será os melhores dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de um problema aqui, que essa mulher tinha um problema sério, Juliano, pelo amor de Deus. A mulher casou com Eucana e Deus fechou a barriga dela. Deus amarrou as trompas dessa mulher. E o texto é claro em dizer que foi quem? Foi Deus. E quando Deus amarra um negócio, quem desamarra? Quando Deus fecha uma porta, quem que abre? Ninguém, meu irmão. Não tem como. Ninguém abre. Ninguém resolve. Se você cair na mão do diabo, Deus vai lá e tira você, sim ou não? Se você cair na mão dos inimigos, Deus vai lá e pode tirar você, sim ou não? Mas se você cai na mão de Deus, quem tira você? A Bíblia fala, Talita, quem pode contra o braço forte do? Ninguém pode. Ninguém pode contra Deus. Então, para essa mulher o que restava? Orar. E ela orou muito. Todo ano o marido dela ia em Siló, 24 quilômetros, uma viagem de 2 dias, e era 2 dias sendo aperreada por Penina, porque Penina maltratava ela. E assim, por que Penina fazia isso com Ana? O que Ana fez para Penina? Ana fez o que para Penina? Vira para quem está do seu lado e fala assim: me ajuda a pregar. Nada, ela não fez nada. Ela não fez nada. O problema era que Eucana amava mais a Ana do que a Penina. Então, Penina tinha filhos, Ana não tinha. Só que Penina não tinha o coração de Eucana. Porque Eucana resolveu casar com Penina depois que Ana não tinha filhos. E o texto diz que ele dava uma porção sempre a mais a Ana, porque ela não tinha filhos. Então ele fazia de tudo para agradar a mulher. E Penina falava: eu tenho muitos filhos, mas eu não tenho o coração dele de verdade. Arrumou um problema. Então, a gente percebe que Ana, ela era humilhada. E ela era humilhada diante daquilo que Deus havia feito com ela. A pergunta que fica é: que Deus é esse que permite um negócio desse? Que Deus é esse que de alguma forma resolve fechar a madre de uma mulher para que ela sofra? Não. Quando a madre dela foi fechada,
ela tinha uma necessidade. Ela precisava de um filho. Deus precisava de um sumo sacerdote. Então Deus falou: eu posso resolver tudo. Eu vou fazer com que você precise de um filho, porque eu preciso de um sumo sacerdote. Eli era um profeta que, lamentavelmente, deixou de ouvir Deus. Deus falava com ele e ele não ouvia mais. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes, eles profanavam o templo do Senhor. E chegou um momento que Deus resolveu pisar na corda. A corda foi esticada e aí Deus falou: chega, eu vou acabar com essa bagunça aqui. E Deus resolveu então, através de Ana. E Ana foi no templo, não se sabe quantos anos ela foi, dá a entender que ela foi muitas vezes para lá. E a pergunta que fica é: o que eu posso fazer quando eu estou diante de uma impossibilidade? Quando Deus, até mesmo Deus, fecha uma porta para mim. Talvez em 2024 uma porta tenha sido fechada para você. E foi Deus que fechou essa porta. E você bateu. Você cansou de bater, você cansou de orar, você foi em tudo quanto é lugar. Você foi até no profeta. Você foi até na irmã do Coque, aquela do raio-x, que diz que ela revela tudo. É o CPF. Você foi no círculo de oração. Sabe aquela pessoa que é usada por Deus? Você foi lá. E aí na hora da oração você foi na frente. A pessoa não chamou você. Quando acabou o culto, você foi conversar com a pessoa. E aí você pediu a pessoa para orar por você. Você estava forçando porta. Você estava querendo que Deus vai falar comigo. De qualquer jeito. Aquela coisa que a gente faz com a esposa, com o marido. Aquela manipulação que a gente faz. Eu vou manipular Deus. Deus vai falar comigo. A gente não fala isso, a gente pensa. Ou às vezes a gente não pensa, a gente faz. E aí o profeta fala assim: olha, vou orar por você. Aí bota a mão na cabeça, fala em língua, mistério. Aí você fala assim: agora, Senhor. Aí termina: não tenho nada para a irmã. Não tenho nada para o irmão. Aí você fala assim: não é possível. Falou com tanta gente. Não é possível. Porque Deus sempre fala. Repita comigo: Deus sempre fala. Mas às vezes Ele resolve falar através do silêncio. E o silêncio de Deus, ele é ensurdecedor. Então Ana, eu anotei algumas coisas aqui, né? Ana, ela valorizou o que ela tinha. Primeira coisa, você precisa valorizar o que você tem. Porque quando você está com uma impossibilidade, quando você está com uma necessidade, você acaba se esquecendo daquilo que você tem. Você só valoriza aquilo que você não tem. Então você precisa valorizar o que você tem. O que ela tinha? Ela tinha um marido que a amava. Ela tinha um Deus que tudo o que faz tem um sentido e uma lógica. Deus não produz o sofrimento de ninguém em vão. E Deus não precisa produzir sofrimento a ninguém para fazer o que Ele quer. Eu me lembro que um velório que eu fui, a mãe tinha perdido um filho. Você imagina que dor contra a ordem natural da vida. É terrível. A gente que é pastor, né? É difícil para a gente. Às vezes está em alguns lugares. E a gente precisa, às vezes, ter a atenção de não se tornar uma coisa comum. Irmão, eu já fiz velório de manhã e casamento à noite. E não foi uma vez só, não. Todo mundo chorando de manhã, e quando foi à noite, todo mundo rindo, celebrando. E se eu não tiver cuidado, é a mesma coisa. É igual o médico. Daqui a pouco ele é contingência. É gente morre, vive, dá alta, entra, sai. E aí, a mãe chorando muito. Tinha os filhos em volta dela, ela estava sentada num sofá, eu não conhecia, aquela coisa de pastor. A pessoa fala: vai fazer um velório. Você vai, pô. Chega lá, tem alguém que você conhece, ou você procura. Eu procurei lá, falei: quem é que morreu aí? Não, foi o filho daquela senhora lá que estava sentada. E estava sentada, ela chorando muito, inconsolável. E aí, algumas filhas em volta, as filhas estão em volta, eu fui lá. E eu fui lá falar o que para ela? Meus sentimentos. Estou aqui, vou fazer o ofício fúnebre aqui, meus sinceros sentimentos.
o meu desejo era esse. Não tem palavras, irmão. Não tem o que dizer. O mais importante é você estar ali com a pessoa. E aí, tinha uma senhora na minha frente. Aquela coisa, todo mundo chorando. E aí abraça, chora, fala. E eu ali, esperando, aguardando a minha vez, falar com a senhora. E aí, a senhora foi na minha frente e falou assim para ela: não chore. Eu falei: pelo amor de Deus. A mulher perdeu um filho. Não pode chorar? Que sociedade é essa que a gente vive, que no dia da morte de um filho não pode chorar? A gente não pode perder, a gente não tem um direito de ficar triste. A gente tem que viver uma vida só de quê? Fala, pode falar. Só de mentira, só de vitória. Quem que vence sempre? Quem que ganha o tempo inteiro? Quem que em 2024 ganhou tudo? Fala para mim. Nem o Botafogo, que é o mais improvável de todos. Você virou chacota mesmo. O mundo está acabando, Jesus está voltando. Botafogo ganhando tudo? Sim ou não, gente? Então a gente acaba percebendo, querido, que nem na morte, num dos momentos mais tristes, as pessoas dizem: não chora. Aí falou assim: não chora. E eu estou esperando. O pior veio depois ainda. Aí falou assim: não fica assim. Deus tem um propósito nisso. A mãe que perdeu o filho levantou a cabeça e falou: mas tinha que matar o meu filho? Aí eu atrás falei para mim mesmo: toma, bem feito. Precisa aprender. O que quer falar, cara? Você quer falar o que você não tem que falar. Deus precisa matar alguém para cumprir algum propósito? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não. Então, Ana não se deformou. Porque o texto diz que todos os anos ela ia lá em Siló. E ela ia oferecer para Deus o quê? Sacrifício de louvor. Ela não ia oferecer o louvor, porque ela não tinha louvor, pô. Tem momentos da vida que a gente tem louvor, né? Com muito louvor. Mas tem momentos que a gente não tem motivo para adorar a Deus. E ela tem motivo? Ela tinha? Não, Deus foi chamado dela, pô. Mas ainda assim, nesses momentos, nós devemos oferecer para o Senhor sacrifício de... E ela falou: eu não vou desistir. E Penina apurrinhando ela, chamando ela de seca, de vazia. Foi Deus que amaldiçoou você. Não sei por que você vai ainda. Por que você não morre? Que aí Eucana vai ficar só para mim. E ela ia. Ela não desistia. Ela não tinha todas as respostas. Talvez em 2024 você não teve todas as respostas. Talvez algumas coisas aconteceram em 2024, você não esperou, cara. Veio. Roubou seu chão. Você não soube o que fazer. Mas diante disso, o que você vai fazer? Você vai continuar orando? Você vai continuar oferecendo sacrifícios de louvor a Deus? Ou você vai chutar o balde, o pau da barraca e você vai dizer: não quero mais. Não quero mais. Estou cansado. Domingo passado, eu fiz uma pergunta aqui. Quem está doido para acabar 2024, entrar 2025? Todo mundo levantou a mão. Eu falei: que isso, gente? Vocês estão doidos que acabe 2024? Quem é que está de saco cheio de 2024? Todo mundo levantou a mão. O que muda na nossa vida? De terça para quarta? De segunda para terça? O que muda? Fala para mim. Não muda? Fala: não muda nada. Fala. Você está doido que mude, né? Mas se não mudar aqui dentro, não vai mudar do lado de fora. Eu me lembro quando eu era jovem, pastor. Eu era jovem. Eu estou com fazer 46 terça-feira. Eu era jovem e eu ouvi uma frase: de 1000 passarás, mas de 2000 não chegará. Quem lembra dessa frase? Você é velho igual a mim. E a gente ficava com medo, porque a gente achava que de 1000 passou, mas 2000 não chegará. Meu Deus, você lembra disso, Juliano? Você é velho também. Eu falava assim: não vai chegar 2000. Meu Deus, o que aconteceu? Estamos em 2025, vamos fazer? Passou 25 anos. E a ansiedade que tomou conta de todo mundo. E o pavor, e todo mundo desesperado. O controle não está na sua mão. O controle está na mão do Senhor.
O controle do ar-condicionado na minha casa é meu. Eu chego lá, eu boto na temperatura que eu quero, boto embaixo do travesseiro ainda. O controle da televisão também, para as crianças, eles querem assistir aquele desenho. Mas o controle da vida não está conosco, está com o Senhor. E Ele cuida melhor de nós do que nós mesmos. Eu vou abrir um parênteses aqui, para poder fazer menção a uma irmã querida, a irmã Edileia Miranda, que está aqui. Levanta sua mão, por favor. Isso, olha ela lá atrás. O marido, tem como ficar de pé, querida? Você e o marido? O marido, algum tempo atrás, como é que é o nome do senhor? Manuel? Emanuel, né? Manuel. O Manuel, alguns meses atrás, teve um infarto, né? Foi isso? Foi, Silvio? Fala alto aí, Silvio. Foi um infarto. Aí Silvio falou, rapaz, estava quanto entupido? 98. Estava comendo o quê? Sangue de 98 entupido. Aí Silvio falou assim, pastor, intercede aí, pastor, porque o negócio está feio. Os médicos disseram que... E eu falei, rapaz, quando os médicos dizem que não tem mais jeito, que o negócio está muito ruim, só tem um que pode resolver. Foi ou não foi? Porque os médicos falaram assim, é muito complicado. 98 entupido. Aí eu fui lá, orei com ele, orei pelo telefone, eu não me lembro, tem alguns meses atrás. E eu falei, é Deus que sabe, eu não sei, eu vou orar. E aí Deus fez um milagre na vida do seu Manuel. Está aqui. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Graças a Deus. Aí eu falei para ele assim, tem muito caldo ainda para sair dessa laranja. Aí a esposa dele teve um problema, não foi? E aí o problema dela não era 98% entupido, era pior do que o dele ainda. Pior ainda, porque o dela, os médicos falaram, olha, tu não sabe, sabe aquela coisa que não já está preparando você, cara? Já está te preparando. E aí a Keila já muito preocupada, eu falei, minha irmã, quem sabe é Deus mesmo. O homem bota ponto final, diz que acabou, é o fim. Agora, a última palavra vem de Deus. E os médicos com medo, ninguém queria operar. E eu falei, se o médico do médico entrar, ele vai fazer. E ela foi liberada pelos médicos, queria que se aplaudisse ao Senhor, curada para a glória de Deus. Graças a Deus. Bora pegar as duas metades da laranja e espremer e fazer um suco aí para a glória de Deus, não é verdade? Podem sentar. Estamos oferecendo esse culto em ação de graça pela vida deles. A Keila, ela estava igual a Ana, já não tinha mais o que falar para Deus, né, Keila? Era só choro. Pelo amor de Deus, eu fui lá, olha, a Angelé estava amarela. Eu falei, meu Deus, não tem nem uma corzinha, né? Sangue de Jesus. Vamos orar. E a gente orou. E assim Deus fez. Porque Deus responde à oração. Mas nós não entendemos o propósito de Deus. Não entendemos o desígnio de Deus. Porque muitas foram as vezes que eu orei e Deus não atendeu. Eu falei para um casal que está aqui, para a Renata e o Fabiano, que o Senhor recolheu o Hugo de 17 anos, no mal súbito na piscina. E eu falei, para Deus ninguém morre. Para Deus ninguém morre. Porque se você é salvo em Jesus, recebeu Jesus como Salvador, você recebe Deus aqui com você. Você passa a ser manjedora. Você passa a ser morada. Só que seus olhos se fecham, agora você que vai estar com Ele. Então, vamos falar a verdade? Qual é a diferença para Deus? Muda o que para Ele? Não muda? Muda nada. Muda para a gente que fica sofrendo, chorando. Porque Paulo, ele diz, se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos de todos os homens o mais miserável de todos. Então, valorize o que você tem em 2024. Valorize o que você tem em 2024 para você levar para 2025. E o que você tem? Você tem alguma coisa? Eu não tenho nada. Ninguém é tão pobre que não tenha nada. Você tem alguma coisa. Pastor, eu vim aqui nessa noite, mas eu não tenho nada. Então você tem uma igreja, pelo menos. Sim ou não? Você tem. Você tem um lugar chamado casa de oração. Você tem uma mãe, você tem um pai. Você tem um marido, você tem uma esposa, você tem um filho, uma filha. Você tem alguma coisa. Valorize o que você tem. Não permita que a ausência daquilo que foi embora seja maior do que de alguma forma você manifestar gratidão por aquilo que você tem.
E Ana manifestou, de alguma forma, gratidão por aquilo que ela tinha. E mais, ela sabia que ela tinha um Deus. E ela recorreu a esse Deus. E ela não desistiu. Ela não desistiu. Queridos, no reino de Deus não existe fracassados. Eu vou repetir. No reino de Deus, Douglas, não existe fracassados. Existe desistentes. Pessoas que desistem. Pessoas que ficam pelo caminho. E ela, ano após ano, não se deformou. Irmãos, cada um sabe, eu sou colérico. Se uma hora eu ia acertar. Eu ia pegar a orelha de Penina, eu ia dar uma pranchada nela. Jesus sabe. Mas como é que não, gente? Pelo amor de Deus. Teve uma briga aqui, os irmãos falam assim, pô, pastor. Ué, irmãos, Deus sabe o temperamento. Teve um irmão aqui, tem tempo isso. Tinha um ônibus grande aqui, um irmão pegou, ele tinha uma esposa, eles moravam na rua, Marcelo e Claudete. E aí o Marcelo se pegou com Claudete aqui, eu avisei para ele, eu falei, meu irmão, olha só, aqui não. Você quer brigar, você quer fazer, você faz lá na rua. A próxima vez, você vai conversar comigo. Aí, passou uns 15, 20 dias, ele se pegou com ela ali, deu uns tapas nela ali. Rapaz, foram me avisar lá dentro. Aí eu levantei da cadeira, já peguei ele pela roupa assim, e eu falei, meu irmão, não levanta a mão não, senão vai dar ruim para você aqui, rapaz. E aí eu fui empurrando ele lá para fora, quando joguei ele lá fora, ele falou assim, aí nem a tua casa. Eu falei, nem a tua. Ainda bem que sou eu que tomo conta daqui, eu sou o zelador. Aqui você não entra. Você está achando o quê, rapaz? Você está pensando o quê da tua vida? Você está achando que aqui você pode tudo? Eu te avisei. Aí passou umas 2 semanas, na época que isso aqui tinha uma grade, aí ele ficou na grade na hora do almoço, aí o pastor Alexandre Barreto falou, pô, o Marcelo está lá fora, está com fome. Eu falei, tem que aprender, ué. Deixa ele entrar. Eu falei, não, leva a quentinha para ele. E avisa que é por causa de você, porque por mim ele ficava com fome. Para ele aprender. Deus sabe, irmãos. Deus sabe. Mas ainda bem que Ana, ela tinha um temperamento diferente do meu. Aí Ana o que fez? Não se movia. Irmãos, a gente vive num tempo onde as pessoas que são ofendidas, que não reagem, viram celebridade. Aquela mulher do avião, ela protagonizou uma cena. A mulher tem 3 milhões de seguidores no Instagram. E o que ela fez? Ela não fez nada. Enquanto a mulher esculachava ela olhou assim e fez paisagem. E aí, todo mundo, quanto mais a outra falava, ela virou celebridade. Já está fazendo um monte de comercial, está ganhando dinheiro. Eu falei, meu Deus, rapaz, que Deus me dê essa paz aí, rapaz. Não é verdade? E ela tranquila. Ela fez aquilo que Paulo falou, irmãos. Porque quando a gente morre para o mundo, morreu. Você chega, uma pessoa morreu, você vai lá no caixão da pessoa, aí você xinga a mãe dele, o que vai falar para você? Você xinga o pai, a mãe, xinga ele, o que você vai falar? Ele vai falar o quê? Porque ele está morto. Paulo disse que nós morremos para o mundo. Por isso, quando a gente for ofendido, se tiver um fone de ouvido, eu vou botar, porque senão eu não vou aguentar, não. Vou botar um fone de ouvido. Então, Ana não se deformou, ano após ano ela ia. Mesmo ela falava assim, eu vou enfrentar 2 dias essa mulher me apurrinhando o juízo, mas eu vou. Ela não se importou, aconteça o que acontecer, eu não vou me deformar. Ela não parou. Ela não perdeu a esperança. E a esperança é a última que morre, mas ainda assim até a esperança às vezes morre. Mas ela foi. E aí, triste, sem comer, o choro era o seu alimento. E aí de repente, o texto diz, o Eugene Peterson, tradução à mensagem, ela saiu de fininha, ela foi lá. E ela começou a orar. Eli, que estava na cadeira sentado lá no templo, viu ela só balbuciando, falou assim, tá chapada. Aí foi lá e falou assim, mulher, até quando você vai ficar embriagada aqui? Ela falou, meu senhor, não estou embriagada não. Eu estou atribulada de espírito, eu não aguento mais vir aqui. Eu vim aqui, derramei a minha alma, entreguei tudo para ele. Eu falei para ele, não aguento mais, só tem que fazer alguma coisa. Mas ela resolveu falar com quem podia resolver o problema dela. Tem gente que vai para o Instagram. Tem gente que vai para o, aí bota uma carapuça lá no Instagram, pega até quem não é para pegar. Deus, arruma aquele problema.
Ela não fez fofoca, ela não falou com ninguém. Ela falou quem podia resolver. Ela não via chorando para o marido dela. Ela chorava diante de Deus. Não adianta, irmão. Eu vou falar com quem não resolve? Eu vou falar com quem resolve. E ela não se deformou. E ela resolveu aquele ano fazer um voto com Deus. Ela falou assim, se esse menino, se o senhor abrir, resolver esse problema aqui, se resolver esse problema na minha vida, eu vou entregar esse menino para o Senhor. Ela foi ousada. Quando ele desmamar, eu vou entregar. 3 anos na época. Eu vou entregar. O texto diz que ela voltou para casa com um semblante diferente. Ela se alimentou, coabitou com seu marido e engravidou. Ó, uma vez. Meu Deus, hein? Tiro certeiro. No outro ano, o neném estava no colo dela. 1 ano. Eucana falou para ela, ó, vamos lá em Siló. Ela falou, não vou não, porque daqui a 2 anos eu vou entregar ele. Então, eu vou aproveitar esse menino aqui. Eu vou entregar ele ao Senhor. E aí, quando o menino tinha 3 anos, ela levou o menino ao templo, falou com ele, o senhor lembra de mim? Que eu falei no final para o senhor não pensar mal de mim. Está aqui, ó, o menino tem 3 anos. Eu fiz um voto e eu vou cumprir. A partir de hoje, esse menino, ele vai ser dedicado 100% ao Senhor. Menino, 3 anos, Eli que teve que criar o filho, o menino. Eli tinha 2 filhos maiores, Ofni e Finéias. E Eli passou a criar aquele menino para o Senhor. E o menino cresceu. E a Bíblia fala que Deus deu 3 meninos e 2 meninas para Ana. Ela teve 5 filhos depois. Você sabe o que eu aprendo com isso? Que quando a gente não se deforma, a gente atrai a bênção de Deus. Porque ela poderia continuar sendo uma mulher seca se ela desistisse de tudo. Mas Deus deu um pedido, uma resposta para ela. Samuel quer dizer um pedido a Deus. E deu mais 5 filhos para ela. Olha só que extraordinário. E quando o menino cresceu, que estava lá atendendo Eli, ele limpava o templo, ele limpava todas as coisas, ele cuidava de tudo ali. Ele cuidava onde a Arca da Aliança, provavelmente ele dormia, onde a Arca da Aliança ficava. Aí o texto diz que um dia ele estava dormindo, e aí Deus falou com ele, Samuel, Samuel. Aí ele foi lá no Eli e falou assim, o senhor me chamou? Aí Eli falou assim, não, pode dormir meu filho, não chamei não. Aí ele deitou e Deus chamou, Samuel, Samuel. Aí ele levantou e falou a Eli. Aí Eli falou assim, meu filho, não chamei não meu filho, vai dormir. Aí na 3ª vez Eli falou assim, rapaz, Deus está falando com Samuel. Eu aprendi na minha vida, pastor, que o problema não é quando Deus fala. Porque Deus fala, a Bíblia fala que Ele fala através de sonhos, visões, revelações, a palavra, profetas. O problema é quando Deus deixa de falar. Deus deixou de falar com Eli. Porque chega uma hora, irmãos, que a gente para de ouvir Deus por nossa conta própria. Chega um momento que Deus deixa de falar. Então o problema na nossa vida não é quando Deus fala. O problema é quando Ele deixa de falar. E Deus resolveu deixar de falar com Eli, que era um sumo sacerdote. Por quê? Porque ele negligenciou o que ele tinha que fazer. Ele desobedeceu. Os filhos tinham relações sexuais dentro do templo. Pegavam as partes, sabe, mais importantes do sacrifício. E aí Deus levantou Samuel. Deus tinha um problema, precisava resolver. Ana tinha um problema, houve um alinhamento profético. Repita comigo, alinhamento profético. Isso aí é quando eu alinho a minha vontade com a vontade de Deus. Porque a gente fala assim, quero viver os seus sonhos, quero viver os seus planos. Qualquer vontade diferente da sua, no primeiro momento é ruim. Sim ou não? Sim ou não? Deus manda eu ir para a África, eu quero ir para a África? Não. Se Deus mandar eu ir, no primeiro momento vai ser ruim. Não, mas não sendo a vontade de Deus. Mas se Ele falar que é para ir para a África, eu não vou querer. Eu vou, porque eu não vou desobedecer. Mas no primeiro momento vai ser ruim para mim. Depois, bom, perfeito e agradável. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu um momento Kairos. O Cronos é o que a gente marca aqui, ó. O Kairos é o que é? É uma janela que se abre. É um acesso que se abre quando há um alinhamento entre a vontade de Deus e a vontade do homem.
um alinhamento profético nos céus. O Kairos. Deus, ele não se move no Cronos. Deus se move no tempo dele, no Kairos. E aí o texto diz que chegou o momento de Samuel. Deus não falou mais com Eli. E no outro dia, Eli procurou Samuel. Samuel se escondeu de Eli, porque Deus já tinha falado tanta coisa que ia fazer, que os filhos de Eli iam morrer, que ele ia assumir o lugar de Eli. Aí Eli foi e falou assim: Samuel, você está onde, meu filho? Vem aqui. Samuel, não me esconda nada. Fala tudo que o Senhor falou com você. Aí ele falou: olha, você não vai gostar não. Pode falar, meu filho. Pois é, ele falou que os seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. Ele falou que ele não vai falar mais contigo. O negócio agora é comigo. E ele era ainda muito jovem. Então não tem a ver com idade, não tem a ver com experiência, tem a ver com o coração. E aí eu caminho para o final, dentro desse alinhamento profético, perguntando para você: o que você vai querer dentro desse balanço da sua vida, levar para 2024? Feche seus olhos por um momento aí. Começa a olhar dentro de você, coisas que estão aí. Você vai querer levar isso aí mesmo? Você vai querer levar esse ressentimento, essa mágoa? Você vai querer levar essa ofensa de Penina? Você vai querer levar isso, esse desaforo? Você vai querer levar para 2025 esse peso na mochila? Você vai levar isso para lá? Ou você quer ir leve? Porque quando a gente está com muita bagagem, a gente anda mais devagar. A gente carrega peso. A gente não consegue ter muita mobilidade. Você já viajou com muitas malas? É difícil, tudo é difícil. A gente tem que ficar atento com as bagagens, o tempo inteiro olhando, as mãos ocupadas. Agora, quando a gente está sem bagagem, a gente consegue ter fluidez. O que você vai levar? O que está dentro de você, que aconteceu em 2024, que você vai separar e vai falar assim: isso aqui eu vou jogar fora. Olha para mim aqui, por favor. O que você vai jogar fora? Fora. Você vai jogar fora. Você vai falar: isso aqui eu não quero mais. É curioso porque lá em casa sou eu que tenho que botar o lixo para fora. Nem sempre sou eu que coloco. Mas minha esposa deve estar assistindo, então já fica logo o recado. Nem sempre sou eu que coloco. O combinado sou eu botar, certo? Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, né? Mas somos nós que escolhemos. Eu, ela, Mirella e Tito. O cachorro não. O cachorro, às vezes, o cachorro lá de casa, irmão, tem que orar por ele. Ele tá. Eu acho que Satanás pegou ele, porque não é possível. Ele é diabético. Ele toma insulina 2 vezes por dia. Eu gasto uma nota na Arca de Noé, graças a Deus, glória a Deus por isso. E é diabético, toma insulina de manhã, quando come ração à noite. Aí eu comprei um panetone na Copenhague, um panetone de R$200, irmão. Aquele língua de gato, que tem uns 2 quilos de chocolate. É uma caixa dura, botei na árvore de Natal. Meu irmão. Quando eu acordei um dia, foi semana agora, eu acordei, eu falei: sangue de Jesus. Falei: Senhor, não deixa ele aparecer na minha frente, senão ele vai, se tiver céu de cachorro, ele vai pro céu. Cheguei perto dele, Juliano, o cachorro estava assim, ó: é diabético? Assim, peguei insulina, cliquei nele, falei: ó, Carlos, se morrer, ele já sabe. Falei: pô, que cachorro endemoniado, cara. Não é verdade? Então a pergunta que eu faço é: sou eu que decido aquilo que eu vou querer jogar fora? É curioso, pastor, porque o lixeiro ele não entra lá em casa. Tô chegando, hein? Ó, vou entrar, hein? Vou pegar lá, hein? Ele não entra lá, cara, vai pegar o lixo. Ele só leva aquilo que tiver dentro do saco do lado de... Já parou para pensar que o Espírito Santo não tira nada de dentro de nós? Ele só leva embora aquilo que a gente decide que não vai fazer mais parte na nossa vida. E a gente coloca do lado de fora do nosso coração. É quando a gente decide, é quando a gente pega e a gente fala assim: ó, isso aqui eu não quero mais. Por mais que eu tenha vontade de me apegar a isso aqui, mas isso aqui eu sei que faz mal para mim, eu não quero mais. Só que às vezes
nem sempre a gente tem essa predisposição. A gente já vai terminar. Sabe, essa predisposição? Porque às vezes a gente quer se apegar às coisas. Às vezes a gente quer se apegar a ressentimento. Às vezes a gente quer se apegar, cara, sabe? A ofensa. A gente quer aquela coisa. A gente não devia querer, mas a gente quer. É igual o viciado. Tem um irmão, nós temos um centro de recuperação. Aí um irmão me procurou e falou: pastor, eu quero tanto parar de usar droga. Eu falei: mentiroso. Ele falou: pastor, eu quero. Eu falei: irmão, qual viciado quer parar de usar droga? Eu falei: você não quer parar, filho? E eu não estou te ofendendo. A verdade é que você não quer. Porque usar droga é bom ou ruim? Perguntei para ele. Ele falou: pastor. Eu falei: é bom ou ruim, cara? Ele falou: é bom. Então, como é que você quer parar? Então, o que realmente é certo é: pastor, eu quero querer. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Eu falei para ele: então você... Porque se pudesse apertar o botão e você não ter mais vontade, você ia apertar. Agora, como é prazer, é igual pecado, irmão. Ninguém quer parar de pecar. Você sabe que mata. Então a oração que você tem que fazer é: Senhor, eu quero querer parar. Por isso que tem muita gente que vive uma hipocrisia. Não, eu quero parar, Senhor. Agora, Senhor, eu não vou mais. No outro dia, na outra semana, está pecando de novo. Então é uma questão de entendimento. Senhor, meu corpo não quer, mas eu decido querer. Eu quero querer. E o que você decide querer? Jogar fora. Não levar para 2025. Pensamentos, sentimentos, pecados de estimação. Eu não queria levar o cachorro para 2025. Minha esposa está vendo. Fazer o quê? Falei para ela: arruma alguém para dar esse cachorro. Quem que vai querer, irmão? Diabético ainda. Ração cara pra caramba, Juliano. E Juliano tá assim para mim: não, fica com ele, tadinho, né? E você, o que você quer? Você quer levar esperança para 2025? Você quer levar paz? Você quer levar a alegria? Você quer levar o amor? Fique de pé, feche os seus olhos e por um momento reflita. Faça um balanço da sua vida e comece a colocar diante de Deus. Comece a tomar decisões de falar para Deus aquilo que você quer querer, aquilo que você não quer mais querer. As decisões que vão de alguma forma implicar em alinhamentos proféticos na sua vida. Feche os seus olhos. Se essa palavra falou com você, e você, assim como eu, precisa fazer um inventário da sua vida, você precisa nessa noite racionalizar algumas coisas, deixar, sabe, algumas coisas. Na vida, eu sempre falo isso, tudo tem que acontecer primeiro dentro para acontecer do lado de fora. A gente tem o hábito de, às vezes, projetar o novo diante de acontecimentos do lado de fora. É uma virada de ano e aí o ano vai ser melhor. Mas, na verdade, a vida só muda do lado de fora quando primeiro ela muda do lado de dentro. Se a sua vida mudar hoje do lado de dentro, ela vai mudar a partir de agora do lado de fora. Então coloca a mão sobre a sua cabeça. Pai, é no nome de Jesus que nós queremos declarar que decidimos hoje não levar para 2025 pensamentos de mal, sentimentos ruins, emoções. Senhor, toda ansiedade, toda preocupação, todo medo, tudo aquilo que tem impedido e atrapalhado, todos os pensamentos de sabotagem, de autossabotagem, todos os pensamentos que dizem para nós que não tem jeito, que acabou, que é o fim, que não dá mais tempo, que o Senhor não nos ama, que o Senhor se esqueceu de nós. Nós queremos deixar em 2024. Nós declaramos pensamentos de paz e não de mal. Declaramos, Senhor, que iremos viver aquilo que o Senhor quer para nós. A tua palavra diz que boa, perfeita e agradável é a tua vontade. Eu declaro sobre a vida dos teus filhos o sono do justo. A tua palavra diz que o justo deita e logo pega no sono, porque o Senhor é com ele.
Eu declaro sobre a vida dos teus filhos a prosperidade que vem do Senhor. E a prosperidade que vem do Senhor não acrescenta dores. Não tem a ver com ter muito, tem a ver com não faltar absolutamente nada. Bota a mão no seu coração. Pai, com a mão no centro das nossas emoções, nós pedimos que o Teu Espírito Santo ocupe a primazia, o lugar mais importante. Que o medo, ele não nos domine mais. Segunda Pedro diz que aquilo que domina o homem, do tal ele se torna servo. Nós não somos escravos do medo. Nós queremos ser servos e escravos da Tua vontade, dos desígnios que o Senhor tem para nós. Todo desassossego de alma, toda alma cansada, nós declaramos, damos uma ordem agora a ela, para que ela possa se submeter à presença de Deus. Coloca a mão nos seus olhos. Pai, no nome de Jesus, que declaramos olhos espirituais. Não colocaremos os nossos olhos naquilo que não é puro, naquilo que não é santo, naquilo que não provém do Senhor. Declaramos agora, recebendo do Senhor olhos espirituais, uma visão além do natural, que o Senhor possa nos dar o discernimento de ver além daquilo que é simples, puro, natural. Nos dê esse discernimento em nome de Jesus. Coloca a mão nos seus ouvidos. Declaramos, Pai, que diante de tantas vozes que ecoam à nossa volta, os nossos ouvidos estarão totalmente sensíveis a ouvir a voz do Senhor, do bom pastor. Que a Tua voz, ela seja clara, limpa, nítida. Não queremos ser como Eli, que ouviu a Tua voz e não deu mais ouvido. Pelo contrário, Pai, queremos ser como Samuel, que ao ouvir o primeiro chamado, de alguma forma correspondermos em relação àquilo que o Senhor quer para nós. Coloca a mão na sua boca. Declaramos, Pai, que a nossa boca será um manancial de bênção. Declaramos que decidimos deixar em 2024 uma vida de murmuração, de reclamação, de lamento. Não vamos levar para 2025 que da nossa boca só saia adoração, gratidão, o perfeito louvor, sacrifícios de louvor. Não vamos fazer a vontade do diabo, não vamos alimentar o diabo, porque a murmuração é para o diabo aquilo que a adoração é para Deus. Declaramos que a nossa boca é manancial de bênção. Tudo o que diz respeito ao Teu reino, isso fluirá da nossa boca. Em nome de Jesus, levante suas mãos como quem vai receber algo. Pai, nós recebemos de braços abertos um novo ano e declaramos profeticamente que muito mais do que uma mudança de calendário, será um tempo novo, o tempo do Kairos. Eu profetizo sobre homens e mulheres aqui que no ano de 2025 nós vamos viver em um ano aquilo que não vivemos em 10. Eu profetizo porque há poder na palavra. A Tua palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e por isso profeticamente nós cremos e por isso declaramos. E por mais que tenhamos vivido muito até aqui, 2025 será o melhor ano das nossas vidas, emocionalmente, a nível familiar, espiritualmente, a nível de chamado e propósito, financeiramente, para a glória do Teu nome. Seremos benditos ao entrar, ao sair. O Senhor guardará a nossa entrada, a nossa saída. Onde quer que pisarmos a planta dos nossos pés, o Senhor estará conosco. Onde colocarmos as nossas mãos, o Senhor porá as suas poderosas mãos sobre esse lugar. Declaramos e profetizamos o ano da bondade do Senhor. Declaramos que os nossos filhos serão benditos, que os filhos dos nossos filhos serão benditos, bem-aventurados e abençoados. Declaramos que o Senhor nos tornará invisíveis aos olhos de toda a seta do mal. Declaramos que não seremos atingidos por flecha que voa de dia ou seta que voa de noite, porque o Senhor está conosco. Declaramos que onde quer que passarmos, a bondade do Senhor está na frente,
As misericórdias do Senhor estarão atrás de nós. Declaramos a graça do Senhor sobre nós. Declaramos que assim como as suas misericórdias se renovam a cada manhã, declaramos ser manjedoura do Senhor, um lugar onde o Senhor vai nascer todos os dias, onde a carne vai morrer e o Senhor Jesus vai nascer. E ao nascer ele vai crescer e ele vai colocar todo o caos em ordem. Nós declaramos, Senhor, viver os teus sonhos, viver os seus planos. Declaramos um alinhamento profético nos céus entre a nossa vontade com a tua vontade, porque a tua palavra diz que o coração do homem faz muitos planos, mas a última palavra é do Senhor. Promova, Pai, um alinhamento profético nos céus entre a nossa vontade e a tua vontade. Eu declaro nessa noite coisas mudando do lado de dentro, para que do lado de fora comecem a mudar. Eu declaro profeticamente nessa noite, casamentos serão restaurados. Eu declaro nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, corações de filhos sendo convertidos aos pais, corações de pais sendo convertidos aos filhos. Eu declaro nessa noite, Jesus colocará ordem a tudo que está fora do lugar da sua vida. Pai, que não seja uma quinta-feira comum, que seja uma quinta-feira extraordinária, mesmo que poucas coisas tenham acontecido do lado de fora, mas que através de um entendimento da tua palavra, que coisas comecem a acontecer do lado de dentro, produzindo mudança, transformação, restauração, recomeço, para que pouco a pouco tudo possa mudar à nossa volta. Eu declaro que ainda essa semana grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Guarda a nossa casa, Senhor, os nossos filhos, repreenda todo o intento do inferno sobre nós e que possamos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Oramos com fé, agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, recebe, é melhor. A melhor salva do nome é Receba a nossa adoração, Senhor.